Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês de novo. Já estamos aí na reta final dos nossos preceitos, né? Desse estudo que estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre dois preceitos. São dois preceitos bem pequenininhos que dá para falar num vídeo só, porque eles são muito ligados um ao outro. Nós vamos falar hoje no 11º e o 12º preceito, logo após a vinheta. Vamos juntos? Vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre estes dois preceitos de hoje, né? Que estão muito relacionados também ao 9º preceito. Você vê a importância que é esse assunto que nós vamos tratar hoje, que são 3 preceitos assim que lembram sobre este assunto, que explicam sobre este assunto e que vão aprofundar sobre isso, que é a doação ou o dízimo ou a caridade, né? No 9º preceito, que foi o preceito que nós falamos sobre a caridade. E relembrando aqui, né, para ficar mais fácil da gente ligar agora com o dízimo em si, a doação, o 9º preceito nos falava que a gente precisa fazer essa caridade para nos assemelharmos a Deus, né? Nós conversamos sobre a questão da semelhança, né? De sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que esta semelhança, ela precisa ser adquirida no sentido de que, como Deus é o doador máximo, né? Doa para nós a sua energia o tempo todo, nós somos esses receptores, estamos o tempo todo recebendo a energia de Deus. E para que a gente se assemelhe a Ele, a gente precisa começar a doar, né? Assim como Ele doa, a gente também precisa começar a doar. Então, falamos sobre isso lá no 9º preceito. Quem não assistiu, vai lá, porque esse complementa, né? Esse que nós vamos falar agora. Então, esse preceito, né, o 11º e o 12º, ele é retirado de um versículo que eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: eis que vos dou toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. Bom, o dízimo, ele tem uma importância no sentido de que ele é uma lei divina, né? Da necessidade da gente doar daquilo que a gente recebe, pelo menos 10%, né? Esse número, né? Esses 10%, ele tem a ver, inclusive, com a questão da distribuição das emanações de Deus, né? A 10ª Sefirote ali, que é Malkuth, já é a 10ª Sefirote, ela é o mundo físico, ela é o mundo da ação, né? Ela é o mundo da ação, onde a gente precisa realmente agir, seguir todos ali os mandamentos de Deus para permanecer ou para entrar nessa Sefirote, que seria também chamada de o reino de Deus, né? Então, é importante a gente separar 10% da nossa renda para realizarmos uma doação. Esta doação, ela precisa ser necessariamente para uma entidade ou para enfim, não. Ela não tem que ser necessariamente para uma entidade. Você pode pegar esses 10%, né, da sua renda, você separa ali os 10% e você faz uma doação, no sentido, ou você compra cestas básicas para dar às pessoas, ou você ajuda sim uma entidade filantrópica que vai auxiliar também, repassar esse dinheiro para outras pessoas. Mas é muito importante a gente ter esse percentual dos 10%, ele é bíblico, ele é importante sim que seja esses 10%. Isso nos ajuda, isso abre o nosso canal de recebimento da energia de Deus. Não é à toa que se diz, né, para a gente fazer essas doações. Isso tudo tem um sentido muito profundo e uma necessidade muito profunda. E quando você age dessa forma, você não está somente ajudando ao outro, você está realmente ajudando a si mesmo, né? Assim como nós falamos isso lá no 9º preceito, a gente precisa equilibrar
essa balança de recebimento, da doação e do recebimento. Então a gente precisa fazer essas ações físicas, já que a gente está em um mundo físico, então é preciso realmente o dinheiro mesmo físico ali, a doação, para que a gente equilibre a nossa balança, já que estamos sim em um mundo físico, certo? O 11º preceito, ele fala de 2 tipos de dízimo, vamos dizer assim, né? Eles falam do dízimo da terra e do dízimo dos frutos. E o que seria, né, essa distinção desses 2 dízimos? Seria muito no sentido, o dízimo da terra é o dízimo material mesmo ali, sabe? É o dízimo dos seus bens materiais, daquilo que você tem mesmo físico, né? Como nós dissemos. E tem muito a ver também com o olhar para baixo, esse desejo do material mesmo, de adquirir mais. Então a gente precisa realmente equilibrar essa balança. No entanto, ele fala também nesse preceito do dízimo dos frutos. Os frutos, a gente tem que pensar que normalmente, né, os frutos eles estão onde? Em cima, né, na árvore ali, eles estão em cima. E tem a ver com o espiritual mesmo, o olhar para cima, o que vem de cima, o que vem de Deus. Então, esse dízimo dos frutos, ele tem a ver também com o nosso desenvolvimento espiritual, com aquilo que a gente consegue adquirir através do nosso esforço, né? Através do mérito, através do desenvolvimento da sabedoria. E o tanto que a gente deve pedir a Deus por recebimento desta sabedoria, ou seja, destes bens que não são materiais, mas que são imensamente importantes. E que para a gente receber também esta sabedoria, a gente também precisa doar, a gente também precisa desse dízimo, de ter esses méritos, né? E esses méritos para o espiritual também é adquirido através da nossa distribuição aqui, do equilíbrio dessa balança, ou seja, de você compartilhar aquilo que você aprendeu, de você ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas e trazendo esperança de que é possível alcançar uma paz, alcançar uma sabedoria. E que Deus distribui, sim, essas bênçãos para todos os filhos que correm atrás, que desejam, né, que persistem nessa caminhada espiritual também. E aí vem o 12º preceito, que ele tem uma frase que fala assim: e toda árvore frutífera que dá semente, isso vos servirá de alimento. Porque essa árvore frutífera, né, que dá semente, ou seja, tudo aquilo que a gente planta de espiritual também, isso gera frutos, isso gera uma colheita. Então, todo o dízimo, tanto dessa distribuição espiritual, daquilo que a gente almeja espiritualmente, como o dízimo da terra, do material, todas as vezes que a gente faz, que a gente distribui esses bens, sejam físicos ou materiais, a gente também colhe isso de Deus, porque a gente está gerando frutos, né? A gente está realmente distribuindo aquilo que a gente recebe de Deus, porque a gente tem que entender que tudo é de Deus. Então a gente precisa, tanto no mundo físico, né, as coisas físicas são dele, quanto também a sabedoria divina, é tudo dele. Então a gente precisa devolver, é como se a gente estivesse devolvendo isso para Deus, e essa forma de devolver é distribuindo para os filhos dele, aqueles mais necessitados. E tem uma frase também que diz, isso no 12º, fala assim: isso vos servirá de alimento a vocês e não às gerações futuras. Isso vos servirá de alimento, porque o alimento real, ele vem de Deus. Então, todo esse alimento espiritual, todas essas bênçãos que a gente recebe, para a gente abrir esses canais de recebimento e estar sempre recebendo isso de Deus, a gente precisa realmente trabalhar essa distribuição aqui no mundo físico
de todas as formas, de formas físicas, de formas espirituais, plantando estas sementes e colhendo estes frutos que sempre virão lá de cima, virão da fonte divina. Bom, esse é um pouco sobre o entendimento, então, do dízimo, né? Da necessidade de se doar esses 10%, da necessidade da gente se assemelhar realmente a Deus, como fala lá no 9º preceito, né? Então, a importância, né? Esse preceito, a prática dele, né? É muito isso mesmo, da gente realizar estas doações, né? A gente tem que entender também que o quanto que isso facilita também o nosso desenvolvimento financeiro, o nosso desenvolvimento espiritual, porque quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, às vezes, realmente fica difícil falar assim, nossa, vou pegar 10% do salário, vai me fazer falta. Mas isso pode ser que seja mais difícil ali num primeiro mês, no segundo mês, isso pode ter realmente uma dificuldade maior, mas façam, que vocês vão perceber como que esses 10% vão deixar de lhe fazer esta falta, sabe? Como que realmente se abre esses canais de recebimento. E mesmo se você não consegue esses 10% agora, comece, que seja com o que você dá conta, mas não deixe de fazer, né? Não deixe de cumprir este mandamento. O ideal, sim, é 10%. Na lei de Deus, é 10% que se fala. Mas se a gente não consegue neste momento, faça o que você dá conta e faz esse acordo mesmo com Deus ali, sabe? De se esforçar para chegar nesses 10%, né? Para chegar nesse valor. Então, doe com o coração aberto, né? E não pensando necessariamente, nossa, eu estou doando para facilitar a minha vida financeira. Não, isso é uma consequência que vai vir. Mas o importante é a gente doar de coração aberto, né? A gente realmente ajudar as pessoas, a gente não negar ajuda às pessoas, né? E sem um julgamento de que, mas eu vou doar isso, mas o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro? Ou por que ela não está trabalhando, por que ela não está fazendo isso, por que ela não está correndo atrás? Isso não cabe a nós. Esse julgamento, ele não cabe a nós. Deus não gosta que os seus filhos sejam julgados por nós. O único que faz esse julgamento é Ele, e é de uma forma imensamente amorosa, que a gente não tem nem noção de quanto amor está envolvido nesse julgamento. Então, nós não temos esse direito, né, de julgar nem a nós mesmos, nem aos nossos próximos. Então, façamos a nossa parte e para a gente colocar em ação realmente todos esses aprendizados. Bom, fica aqui então, né? A gente finaliza esses 2 preceitos e fica faltando então o 13º e o 14º. Ainda tem mais 2 vídeos aí. Agradeço demais a participação de vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Para que cheguem para mais pessoas, para que as pessoas realmente entendam a importância, né? Às vezes a gente julga muito, né, essa questão do dízimo, e quando a gente entende realmente o valor que isso tem para a nossa vida e para a vida do mundo em geral, a gente amolece o nosso coração e a gente vai aprendendo a plantar sementes divinas, né? A plantar realmente sementes divinas e colher o fruto divino que está lá no alto. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Gratidão.